Olá para você que acompanha a programação da TV e da Rádio Câmara Bauru. Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, falando hoje sobre a ética no ensino e o ensino da ética. A nossa convidada aqui nos estúdios da emissora é a professora de Ética e Cultura Religiosa da USC, a Universidade do Sagrado Coração, a Flávia Santos Ariello. Professora, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Nós registramos que a Flávia é formada em História pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutoranda em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Eu sou Lidiane Oliveira. Nos trabalhos técnicos temos aqui o Fernando Castilho pela Rádio Câmara e o Gustavo Rosella pela TV Câmara Bauru. Vamos lá, professora, começar fazendo um exercício de definição da palavra ética. Eu, Lidiane, se tivesse que definir, eu que sou uma leiga no assunto, definiria como liberdade misturada com responsabilidade. Dá pra gente pensar numa definição do conceito de ética? Sim, sem dúvida. Todas as vezes que a gente começa a falar de ética, tem que pensar como uma moeda de dois lados, né? Então, eu não consigo falar em ética se eu não falar em moral. E as duas coisas estão interligadas porque a ética, ela é uma maneira de eu refletir sobre todos os meus atos e a maneira como eu desempenho esses atos. Então, como que eu faço, a partir do que eu faço as minhas escolhas e qual caminho que eu vou por aí. Então, a palavra ética, na verdade, ela vem de um radical grego que a gente chama de ethos, que é um conceito muito importante para a filosofia. E temos vários filósofos e pensadores que vão se utilizar desse conceito, mas a verdade é que ethos, ele significa diversas coisas. E normalmente quando a gente faz análise da ética, a gente vai pelo caminho do ethos como significante de hábito, costume, mas também ele significa aquilo que é mais importante na constituição do ser, ou seja, quando eu penso em ética, eu penso em algo que é muito fundamental para o ser humano, né? Então, animais não têm ética, mas o homem praticamente nasce com a ética porque ele vem dessa coisa essencial que o ethos traz para a gente, né? Então, a ética é a maneira como eu observo, como é que eu lido com o mundo. E a moral é a prática disso. É por isso que eu digo que não tem como falar de uma coisa sem falar a outra, sem remeter logo a outra. Então, a ética é a maneira como eu me porto e a moral é como que eu desenvolvo isso na prática. Então, a gente costuma dizer que a ética é uma teoria e a moral é uma prática. Agora, a base do estudo da ética e da moral é a filosofia. À medida que as teorias vão evoluindo ou se transformando, o conceito de ética e de moral também vai mudando? Vai. Na verdade, ética, a gente costuma dizer que quando eu digo a gente, né, enfim, são as pessoas que estão debatendo sobre o assunto, que hoje em dia está muito em voga, mas na verdade vem desde sempre, porque tá ligado à Constituição humana. Então, a ética, ela não tem tendência a mudar, visto que é uma teoria. O que muda, na verdade, é a prática, é a maneira como eu lido com a ética. A aplicação dela. Então, isso a gente consegue observar, por exemplo, em relação aos costumes que a gente tem. Coisas que eu faço hoje que provavelmente há 50 anos eu não faria, ou vice-versa. Então, com o passar do tempo, o que muda, na verdade, é a maneira como eu me porto diante das minhas escolhas. O que me permite fazer escolhas é a liberdade que a ética traz. E como eu uso essa liberdade é o que a moral vai me propor. Então, é aí que tem a mudança. E isso não necessariamente é sinônimo de lei. Tá. Existe situação antiética, mas que não existe lei para isso. Exato. Normalmente, as leis têm uma tendência a seguir a ética. E as leis, elas também vão mudando conforme a minha necessidade moral. Então, um exemplo muito simples, né, que os nossos pensadores contemporâneos falam muito hoje, principalmente a Mário Sérgio Cortella, é que hoje, por exemplo, dentro do estúdio aqui, eu não tenho nada que diga que eu não possa fumar, né? Mas eu sei que eu não posso e que eu não devo. Por quê? Porque isso já é um hábito que está institucionalizado. Antigamente, eu precisaria colocar um sinal aqui dizendo, olha, aqui não se deve fumar. Mas hoje não necessariamente eu preciso disso porque o hábito já está posto na sociedade. Isso é
culpa, digamos assim, da moral. Então, da divergência e da profusão de costumes que a gente vai tendo ao longo dos anos, né, e das épocas. Então, assim, a ética, ela não muda porque sou eu, como ser humano, observando como que é esse comportamento. O que muda em si mesmo é o comportamento. Você comentou agora a respeito dessa diferença de conceito, não do conceito de ética, mas da aplicação dela enquanto moral, enquanto hábito, dependendo do recorte histórico que a gente faz, né? Do tempo em que isso acontece. O local também muda, né? Você também é professora de cultura religiosa. A gente tem diversos costumes, né, em todo o planeta, dependendo do país, da cultura de um povo, da religião. Ética e moral também tem a ver com isso? Tem. A moral, ela é instituída culturalmente. Porque, como ela muda conforme o tempo, é muito esperado que ela também mude conforme o espaço, conforme as civilizações. Então, isso indica que no Brasil a gente tem determinado padrão moral exatamente porque a nossa cultura permite. E quando eu vou para outros lugares, eu preciso, inclusive, estudar como é que isso funciona, porque eu posso passar vergonha ou posso, inclusive, fazer um tipo de desonra se eu não entendo como é que essa cultura funciona. Então, eu posso ser imoral em algum lugar se eu não entender como é que a cultura funciona. Então, a moral é estabelecida culturalmente. Em quesito religioso, mais ainda, né? Cada religião vai contar com um padrão moral diferente. E todas as religiões acabam tendo esse padrão moral, né? É muito difícil, eu diria que não existe religião sem padrão moral. Tá certo. Como fica a questão do nosso famoso jeitinho brasileiro, que acaba virando até piada, né? Brasileiro é sempre assim, enfim. Isso tem a ver com moral, com hábito? O que você diria? Sim. Nosso jeitinho brasileiro já foi analisado por diferentes historiadores, diferentes pensadores e sociólogos. E a verdade é que a gente ainda não sabe lidar com isso. Mas todo mundo entende quando diz que o brasileiro, ele é ao mesmo tempo muito caloroso, ele é muito afetivo, ele é muito sentimental, mas ao mesmo tempo ele tem alguns hábitos duvidosos, alguns costumes. E dentre eles a gente pode destacar a corrupção, né? Então, o jeitinho brasileiro acaba instituindo uma regra moral que é uma regra que ela ultrapassa um pouco a ética, às vezes. Então, eu cobro muito dos meus políticos que eles devam não ser corruptos, que eles têm que ser corretos, mas, ao mesmo tempo, eu me permito as pequenas corrupções do dia a dia, como diz o Leandro Carnal, né, o professor da Unicamp. Então, inclusive, agora falando um pouco sobre ele, né, ele diz: não existe país que seja corrupto com um povo que não seja corrupto, né? Então, a verdade é uma coisa é reflexo da outra. Então, o nosso jeitinho acaba estando dentro dessa concepção, né? Eu olho para o outro e eu entendo que o outro tem que ser muito correto, mas quando eu vou fazer, tudo bem furar fila, tudo bem parar na vaga do idoso e por aí vai. Então, esse é um hábito moral que a gente já tem instituído. E quando você pergunta na rua, todo mundo já fez, todo mundo já faz, mas não acha correto fazer. Então, isso está muito institucionalizado já. Então, o brasileiro tem consciência da teoria, da ética, mas na prática, no hábito moral, não aplica. É outra, exatamente, né? Então, aí a gente começa a ver como que a moral é uma palavra que eu não gosto de usar, mas ela pode ser relativa nesse sentido. Então, mentir é relativo, roubar é relativo, como é que a gente lida com isso? Há países que vão dizer, não, isso não pode ser relativo em hipótese alguma. No Brasil, a gente se permite fazer esse tipo de coisa. Então, é interessante olhar para os pensadores contemporâneos e ver como é que eles estão analisando isso, né? E eu já citei 2 aqui, a gente tem outros que falam muito sobre o assunto, né? O Clóvis de Barros Filho, o Luiz Felipe Pondé, são hoje, acho que os 4 pensadores que mais falam sobre o que é ser brasileiro, como é que a gente funciona, como é que a gente pensa e onde entra a ética moral nesse sentido, principalmente no sentido da corrupção, da democracia e da política, né? Qual é a origem do jeitinho brasileiro? Você falou que existem vários estudos que falam sobre isso. Dá pra gente pensar numa colonização que foi muito diferente da de outros países aqui do continente americano? Tem a ver um pouco com isso? Sim, a gente pode remeter ao Sérgio Buarque de Holanda falando sobre isso, ao Darcy Ribeiro, né, que são talvez os 2 maiores pensadores desse período colonial e do que é ser brasileiro.
Como eu disse, ninguém consegue chegar a uma conclusão definitiva de como é que a gente se formou. Sem dúvida, a multiplicidade cultural vai influenciar bastante nisso. A gente não pode dizer que é uma coisa que herdamos simplesmente dos portugueses. Também não podemos dizer que isso é algo muito típico do jeito de ser indígena. A verdade é que a gente é uma coxa de retalhos, né? Então, esse jeitinho acabou vindo com a gente desde o início. Se você lembrar, por exemplo, dentro da política, né? A gente tem muito esse costume do nepotismo, de empregar o irmão, o primo, o cunhado. E o primeiro caso de nepotismo no Brasil acontece assim que a embarcação portuguesa chega aqui, com o Cabral. Que quando ele escreve, quando o Pedro Vaz de Caminha escreve a carta dizendo o que está acontecendo, né, e direciona essa carta para o rei, ele já termina a carta fazendo um pedido de emprego para um parente dele. Então, isso já é um indicativo de, olha, quer dizer, é algo que os portugueses tiveram, mas que se enraigou aqui, né? Ou seja, a gente criou raízes, mas também transformou. Não dá para dizer que é só uma coisa portuguesa, né? Então, tem que fazer uma análise histórica um pouco mais profunda, mas a gente provavelmente não vai chegar a uma definição completa, né, sobre esse jeitinho, que é algo que todo mundo sabe o que é, mas não consegue definir. Agora, conflitos de gerações, elas têm muito a ver, esses conflitos têm muito a ver com diferenças de aplicação da ética, né, ou do conceito de moral, enfim. Tem muito a ver uma coisa com a outra? Sim, bastante. É muito comum quando, né, eu já dei aula para adolescente, a gente observa muito isso. Cheguei na fase dos 15, 16 anos, um completo desapego aos pais, né, querendo começar a criar a sua própria moral, viver do seu próprio jeito. E isso é uma coisa que a gente observa que a primeira regra moral do homem, ela vem quando o homem se institui socialmente. Ou seja, se eu viver absolutamente sozinho numa ilha perdida, eu não consigo criar nenhum tipo de regra moral, porque eu preciso ter o parâmetro com o outro, do outro, né? E a nossa primeira regra moral, ela acaba vindo da família, né? Então, o que acontece? O pai e a mãe são os primeiros esteios morais. Eles vão dizer o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Ou quem cria, né, a criança. Então, isso é muito importante. E em determinado ponto, a criança começa a virar adulto e entende que ela pode fazer suas próprias regras. E aí começa o conflito de gerações. Mas é muito interessante que o que hoje se permite, o que hoje é interessante para os universitários, né, que eu tenho mais contato hoje em dia, a gente tem uma divisão, né? Quando eu pergunto em sala de aula, vocês acham que seus pais te criaram, né, de forma legal? Quem faria o mesmo? A sala se divide. Então, alguns ainda entendem que é muito importante o modelo e outros vão dizer, eu faria completamente diferente. E eu sempre uso um exemplo que há alguns anos teve uma propaganda das Havaianas. Eu não sei se todo mundo vai lembrar disso, porque ficou pouco tempo no ar. Que era uma avó com uma neta jantando num restaurante, chegava um ator global... E a neta virava pra avó e falava assim, olha, vó, aquele moço da novela, né? Ai, que lindo, mas deve ser muito chato, né? Casar com um homem desse, porque onde já se viu? A avó vira e falou, mas quem falou em casamento aqui? Eu tô falando de sexo, né? Essa propaganda, ela foi proibida, ela ficou pouco tempo, porque as pessoas se incomodaram com uma avó falando sobre sexo no horário nobre, né? No intervalo da novela. Ou seja, a gente tem uma cabeça aberta, mas parece que nem tanto. Então, isso continua sendo conflito geracional. Então, se propõe algo novo, uma avó que possa falar abertamente de assuntos que não se falaria há 50, 100 anos atrás, mas, ao mesmo tempo, a gente mantém um determinado padrão de moralizante nesse caso, né? Quer dizer, eu devo ou não devo falar sobre isso? Então, não há regra nesse caso. O conflito de geração ele existe, né? Mas não há regra de dizer, olha, todo filho vai se voltar moralmente contra o pai em algum momento ou vai permanecer agindo da mesma forma moral, né? Mas o fato é que em algum momento sempre vai ter um pequeno conflito, né? Essa postura questionadora dos filhos, né, a partir da adolescência, enfim, de um determinado momento da vida, acaba sendo até
vamos dizer assim, uma semente aí, né? Enfim, uma forma de alimentar a própria evolução da sociedade, não é, Flávia? Sim, sim. Veja bem, a gente só constitui moral se você tiver essa prática, se você conseguir passar isso adiante. Então, eu não tenho como... Eu reproduzo algo que meus pais fizeram, seja para o bem, seja para o mal. Ou eu falo, não, eu não quero isso mais para mim, eu vou fazer de outra maneira. E eu começo a instituir outro tipo de prática, né? Você falou lá atrás, isso tem a ver com lei. Normalmente, as leis, elas seguem uma determinada ética, então elas têm essa base e elas criam moral. Eu devo ou não devo matar? De onde vem isso? Em algum momento, alguém achou pertinente que isso não deveria ser feito. Então, a gente tem que buscar isso, obviamente, lá na antiguidade, nas nossas primeiras legislações. Perdão. Mas eu preciso ter um padrão. Se eu não mantenho esse padrão moral, eu não desenvolvo socialmente, né? Então, essa semente que você disse, ela é plantada exatamente através do que eu devo ou não devo fazer, né? Do que eu posso e não posso fazer. Nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com a Flávia Santos Ariello, ela que é professora de Ética e Cultura Religiosa da USC. Eu queria falar agora um pouco sobre o ensino de ética, sobre os principais desafios, né, nas escolas, nas universidades. O que você sente na sala de aula? Quais são os assuntos tabus? Você falou agora desse comercial, é até um ponto de partida interessante para a gente comentar, porque as pessoas, elas são muito boas para apontar o dedo, para teorizar muita coisa, mas na prática, na vida delas, não fazem dessa forma. Sim. Não fazem muito o que falam, né? Como é? Quais são os principais assuntos? Quais são os principais tabus que você sente nas salas de aula? Em princípio, parece que é um tema muito batido, as pessoas já não querem mais ouvir falar disso, porque parece que você vai sempre apontar o dedo e dizer você tem que fazer as coisas dessa maneira. A primeira coisa que eu deixo bem claro quando a gente está em sala de aula para os alunos vocês são absolutamente livres para fazer o que quiser, estar nessa aula ou não, ir embora, E esse é o princípio básico da ética. Se eu não tenho liberdade, eu não consigo fazer absolutamente nada. Só tem um porém. Você só é livre se você lida com o outro e se você ter consciência das consequências da sua liberdade, né? E a partir disso, então, a gente vai discutindo o que se deve, o que se pode ou deve fazer, né? O Mário Sérgio Cortella propõe que a gente pense em 3 instâncias. Como é que eu sei se eu estou agindo ética e moralmente? Então, eu penso em algo e respondo. Eu posso, eu quero, eu devo fazer? Se eu consigo chegar numa solução para essas 3 coisas, eu cheguei numa decisão moral de alguma maneira, né? E lembrando que, já que a moral ela é instituída socialmente, culturalmente, ela também muda de pessoa para pessoa, né? São muitas morais. Se aqui nessa sala a gente está em 3, em 4, são 3 ou 4 morais diferentes nesse sentido. Bom, então, veja, quando eu coloco isso para os alunos, eles têm um pouco de resistência e depois eles vão se abrindo e começando a entender. Então, eles têm vários exemplos, eles falam sobre isso, é interessante, mas quando chega na prática da coisa, a gente vê que não funciona tão bem, né? Então, o que é que acontece? Vai sempre acabar prevalecendo mais a minha moral mesmo, que eu entendo pelo mundo, o que eu devo ou não fazer, do que em si esse debate teórico. Então, o mais interessante, acho que o maior desafio é colocar isso no cotidiano. Falar, olha, a gente está aqui lendo, estou passando textos para vocês, falando sobre vários pensadores diferentes, mas na real, vocês fazem isso o tempo inteiro em tudo que vocês pensam e que vocês fazem. Se vocês decidiram escolher por esse curso e não por outro, se ninguém obrigou, quer dizer que vocês já fizeram uma opção moral, né? Se vocês decidiram ter ou não filhos, casar, adotar, ou viver de determinada maneira, isso já é uma escolha moral. Vocês só não refletem sobre isso o tempo inteiro, né? Hoje em dia está muito na moda, apesar, eu digo que o tema está batido, né? Mas está muito na moda. Esses 4 pensadores brasileiros que eu citei aqui são pessoas que estão na mídia o tempo inteiro, principalmente no YouTube, que é o lugar que essa geração, a gente chama de geração Z, né? Essa geração está participa mais, que é através da internet, das mídias sociais, das redes sociais, e esses pensadores conseguiram atingir essa geração. Então,
4 anos, quando eu comecei a dar aula de ética, eu falava sobre eles e ninguém conhecia. Hoje, eu cito o nome, eu falo de um pensador, eles já sabem. Eu já vi esse vídeo, eu sei o que ele diz. Então, assim, é mais fácil trabalhar? Talvez sim, né? Porque você alcança, você está no mesmo debate que os alunos conseguem digerir as coisas. Porém, o maior desafio talvez seja linkar isso com a teoria mesmo, né? Então, onde é que vai entrar Kant, por exemplo, né? Onde é que eu coloco um pensador alemão do século XVIII? Como é que eu consigo fazer isso? E aí você vai puxando, então, para a realidade dos alunos. Então, o desafio é grande, mas funciona, dá para vencer, né? Qual que é a tua opinião, Flávia? De quem é o grande papel de levar essas teorias, né? Enfim, de trabalhar com esses temas? É da família? É da escola também? Qual é a porcentagem de responsabilidade de cada uma dessas esferas? É da sociedade? É da mídia? Todo mundo aí tem uma participação, mas de quem seria a grande responsabilidade na sua visão? Sem dúvida, cada um desses fatores que você citou tem imenso papel moral na criação de novos seres, né? Digamos assim. Então, a família é o primeiro deles, sem sombra de dúvidas, os pais, os avós, enfim, as pessoas que estão junto ali na criação, que vem através da demonstração de exemplo. Então, a criança observa, né? Eu sempre digo, a criança é uma esponja. O que você faz ou fala, ela está absorvendo 100% daquilo. E ela vai reproduzir em algum momento. Então, você tem que se observar enquanto pai, enquanto alguém que cria um ser humano, que é exemplo o tempo inteiro. E o professor também. O professor é sempre meio pai, meio mãe, né? Ainda na universidade, tá todo mundo te observando o tempo todo. É um modelo, né? É um modelo, né? Então, assim, a família, a universidade, a escola tem esse papel, sim, né? O problema é como que isso vai ser feito. Porque muitas vezes, uma visão, por exemplo, de um determinado colégio pode ir de encontro com aquilo que os pais pensam moralmente. Então, como é que eu consigo lidar com essas duas visões? Então, os pais têm que pensar muito nisso também. Quando vão colocar os seus filhos num colégio, hoje em dia até numa universidade, né? Tem a ver com aquilo que eu coloquei como ética e moral para o meu filho, sim ou não? Né? Obviamente, depois dos 18, eles tomam suas próprias decisões. Mas até aí é muito importante que esses estabelecimentos que geram moral tenham muito a ver com aquilo que os pais entendem como moral, né? Então, e obviamente, fora isso, a mídia tá aí. Hoje em dia as crianças são criadas pelas mídias sociais. O que antes a TV fazia, hoje a internet, é o tio Google que faz. Então, esse é um lugar um pouco mais cinzento, né? Eu não tenho como saber que tipo de moral que está sendo passada por ali. Por isso, tem que ter a observação dos pais o tempo inteiro, né? Flávia, só para a gente encerrar a entrevista, eu queria que você, não sei se é possível, de uma forma bem prática, orientasse as pessoas a como fazer esses exercícios de reflexão de ética e moral. Então, por exemplo, a gente está num momento de muita discussão em torno de questões envolvendo direitos humanos, justiça social, questões de gênero e até algumas questões menores. Por exemplo, a questão dos animais é uma questão que sempre dá polêmica. A gente tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal que regulamenta ou autoriza a caça no Brasil, coisa que há muito tempo já está banido. Isso acaba gerando um monte de discussão. A gente está aqui na TV e na Rádio Câmara, a gente acaba acompanhando. Aí vem os protetores dos animais por um lado, aí vem o pessoal que aponta a hipocrisia. Não, mas você não pode caçar, mas você pode matar para comer. Enfim, é muita questão envolvendo a questão de ética e moral. Como é que as pessoas, de forma bem, bem prática, como uma ferramenta para o dia a dia, podem se utilizar da ética? Olha, não existe uma equação. Não existe uma equação de dizer, olha, assim, A mais B, eu vou chegar numa solução ética e moral para resolver, porque isso muda todos os dias. A maneira como eu lido com esses assuntos, quer dizer, há uma semana atrás não se falava disso. Então, sempre partir de um pressuposto onde você se sente confortável, digamos assim.
né? Não adianta eu instituir uma moral. A moral eu só sigo se eu me imponho, a verdade é essa, né? A ética, ela se impõe de maneira um pouco mais generalizada, mas a moral sou eu que me imponho. Então, isso tem que estar de acordo com o meu pensamento. Há alguns anos, o rei da Espanha caiu e teve que ceder o lugar para o filho exatamente porque saiu uma foto dele na internet caçando um elefante. Então tinha ele, o elefante morto, essa foto viralizou de maneira absurda e a popularidade dele caiu. E é um rei, a gente não está falando de um presidente, é uma pessoa que tecnicamente não sai do governo, né? Mas para você ver o poder da mídia social hoje em relação a esse tipo de assunto, né? Então veja, é possível mudar opiniões, né? Então, parta de exemplos que te satisfaçam nesse sentido, né? Então, eu não consigo te dar uma equação e dizer, olha, os defensores dos direitos dos animais estão corretos? Sim, né? A caça pode ser algo moral? A gente tem que discutir um pouco melhor para ver em que sentido, né? Se a gente tem biologicamente uma população de algum animal que seja danoso para a nossa sociedade humana, talvez a caça seja cumpra um papel ético-moral, né? Mas tem que tomar cuidado, tem que avaliar isso de maneira... Então, assim, observar todos os fatores e se utilizar da sua liberdade com essa consciência, né? Sempre tudo que eu faço vai ter uma resposta lá na frente, né? Seja só para mim, seja para a sociedade onde eu estou, né? Então, acho que é seguir esse tipo de ideia, né? Com muita consciência e sempre pensando o seguinte, né? Em relação ao animal, não tem como eu praticar alteridade, mas em relação ao outro, sim, né? O que é alteridade? Eu sempre me colocar no lugar do outro e imaginar como que eu poderia, estando no lugar dele, agir, né? É uma regra, né? Me colocar no lugar do outro e imaginar como que eu posso viver dessa maneira, se o que eu estou fazendo vai prejudicar ou não. Eu diria, então, que a prática da alteridade pode resolver essa situação de maneira um pouco mais imediata, né? É isso. Uma dica de leitura? Para quem quer começar a pensar em ética. Várias. Bom, eu tô com um livro aqui, né? Ele chama Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil, que desses pensadores que eu disse que está na crista da onda aí, é do Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, o Luiz Felipe Pondé e o Gilberto Dimenstein. É uma conversa entre esses 4 pensadores e que virou livro. A gente encontra o vídeo no YouTube também dessa conversa, não completa. Ética e Vergonha na Cara também, do Cortella. Acho que, em princípio, esses 2 livros é o que hoje está de mais novo, que eu poderia citar, uma leitura tranquila, de livre acesso, você inclusive consegue na internet, né? Então, assim, em princípio isso. E, obviamente, a gente tem os clássicos aí, que vão ter discussões éticas um pouco mais filosóficas, né? Mas eu costumo usar muito filme, né? Então, os filmes, as séries hoje em dia, que essa geração gosta demais, sempre lidam com questões éticas muito claramente, né? Você consegue ver questões éticas em Game of Thrones, você consegue ver isso em House of Cards, até mesmo em The Walking Dead. Então eu sempre acabo me utilizando. Hoje está muito na moda falar em Black Mirror, né? Todos os episódios têm questões éticas e morais muito claras. Então, não estou desestimulando a leitura, veja bem, né? Tem que ler, mas às vezes é muito difícil trabalhar a leitura com uma geração que não consegue parar para ler, e aí você trabalha com audiovisual, que é muito importante também. Então, não vai deixar de ter o debate ético porque você está falando de filme ou de série. Delícia de bate-papo aqui no programa Espaço Aberto. A professora de Ética e Cultura Religiosa da USC, a Flávia Santos Ariello. Obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Você está convidada para voltar e voltar e voltar outras vezes. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada você também pela sintonia e até a próxima.